Então, a nossa apresentação é sobre disfunções temporomandibulares associadas aos discos, e ela vai ser realizada por mim, Luana Mel, e pela aluna Gabriela Carolina. Inicialmente, destacamos a articulação temporomandibular como integrante do sistema bem mais amplo, que é o sistema estomatognático, o qual inclui ATM, dentes, estruturas anexas, sistema nervoso, linfático e vascular. É bem amplo. A ATM, ela desenvolve um papel fundamental, porque a partir dela consegue se desempenhar importantes funções, como a mastigação, a fonação, a deglutição e a respiração. Então, como características gerais da ATM, a gente destaca como uma articulação sinovial, que é uma classificação geral anatômica, porque possui líquidos sinoviais entre os ossos. Ela também é bicondilar, porque além da cabeça da mandíbula, que é uma superfície complexa, ela se articula com a fossa mandibular, que é côncava, e também possui uma relação com o tubérculo articular, que é elíptico. Outra característica geral é que ela é bilateral, porque as duas articulações, né, nos ambos lados, se articulam com o mesmo osso, que é a mandíbula, e as duas articulações se articulam com os dois temporais. E essa é uma característica que diferencia a ATM, porque ela permite movimentos simultâneos, ou seja, quando há uma movimentação de um lado, há uma movimentação do outro. E isso, é uma das características diferenciais. Quanto aos componentes ósseos, a gente tem a cabeça da mandíbula, que é uma superfície elíptica que auxilia na fixação do disco, a fossa mandibular e o tubérculo articular, que é essa antigamente chamada de eminência. Quanto aos componentes de tecido mole, a gente tem a cartilagem articular, que por ser uma ATM, por ser uma articulação sinovial, ela é revestida por cartilagem articular, que é um tecido fibroso, e como uma fibrocartilagem, portanto, possui uma maior resistência e um certo potencial regenerativo. Sua espessura não é uniforme. Na fossa mandibular possui menor espessura, aumentando de tal maneira que sua maior espessura é apresentada na parte inferior e posterior do tubérculo articular. Na cabeça da mandíbula, a cartilagem é menos espessa, nas extremidades, e mais espessa na vertente anterior da cabeça da mandíbula. A nutrição da cartilagem, ela é feita pelo líquido sinovial, que circula dentro da articulação. Quanto à cápsula articular, segundo elemento, ela reveste a articulação como um todo e é constituída por tecido conjuntivo fibroso. E os seus limites correspondem à base do arco zigomático, que nessa imagem não está, inferiormente no colo da mandíbula. Desse modo, mantém as superfícies unidas e não permite o extravasamento desse líquido sinovial, que é responsável pela nutrição e também pelo fato de que ela permite um melhor deslizamento, né, entre as superfícies. Temos também os ligamentos, que são estruturas de tecido conjuntivo fibroso, que agem passivamente como agentes limitadores ou de restrição, de modo geral. Quanto ao disco
articular, que é o nosso foco, ele é formado por fibrocartilagem e possui funções importantes. É uma fibrocartilagem, né, bicôncava, situada entre o côndilo da mandíbula e o osso temporal, e ela possui algumas funções importantes, né? E a gente destaca melhor adaptação entre as superfícies, tá? Porque anatomicamente essas superfícies, no caso, o osso o osso temporal e a cabeça da mandíbula, elas não se correspondem anatomicamente, então é necessária a presença desse disco para que essas superfícies sejam mais congruentes e se estabilizem. Então, ela possui essa finalidade de suavizar e tornar congruente as superfícies para que ocorra o movimento, de forma ideal, no caso, né? Então, ela amortece o impacto da articulação também e divide a ATM em 2 compartimentos. Né? No caso, então, ela divide a ATM em um compartimento superior e um inferior. Esses compartimentos, eles não se comunicam. Ou seja, o líquido sinovial que está no compartimento superior, ele não se comunica com o inferior. E essas duas diferenciações, elas ocorrem, mais para frente eu vou citar novamente, por causa da sua inserção, a inserção do disco, ele se inserir, se comunicar, né, se prender a cápsula articular, que divide a articulação em 2 compartimentos. O disco articular, ele possui algumas porções, né, algumas zonas. A zona central, ela é uma superfície mais delgada, que é isenta de vasos e nervos e é apropriada para receber forças. E ela é constituída de tecido fibroso dentro. Enquanto essas porções mais periféricas, a gente consegue ver aqui, anterior e posteriormente, elas são mais espessas e ricas em vasos e nervos, e elas são impróprias para receber força. Toda a porção periférica, ela fixa-se à cápsula da ATM e nas regiões medial e lateral, o disco fixa-se firmemente aos polos do côndilo, pelos ligamentos colaterais do disco, razão pela qual o disco ele consegue acompanhar o côndilo em seus movimentos excursivos. Então, ele consegue vir e voltar durante o movimento. As inserções do disco, como eu já havia dito, eles ocorrem pela cabeça da mandíbula aqui, que fixa lateralmente a ATM, na própria cápsula articular, envolve a região e divide, como eu disse, a cavidade articular em 2 compartimentos independentes, sendo que o líquido que corre em cada um desses compartimentos não se comunica, e divide superiormente o compartimento superior, o temporodiscal, que fica entre o disco e o osso temporal e é maior do que o compartimento inferior, que também pode ser chamado de mandíbula discal, que fica entre o disco e a mandíbula. E na região anterior da cápsula, aqui, ó, a gente tem o músculo pterigóide lateral, que ele também, nas terminações aqui do tendão, ele já começa a se comunicar e ajuda a fixar esse disco nessa região.
Então, aqui a gente consegue ver de fato o que o disco articular propicia para a TM, né? Como eu disse anteriormente, anatomicamente, a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula, elas seriam incongruentes. E o disco, ele realmente promove essa suavidade, permite o deslizamento da cabeça da mandíbula pela fossa mandibular até essa parte do tubérculo articular aqui. Aqui uma ação mais rápida pelo desenho. Então, essa é a função do disco articular. Agora eu vou falar sobre as disfunções da articulação temporomandibular. Os sintomas são cefaleia, que é a dor de cabeça, otalgia, que é a dor no ouvido, e no caso da TM, o profissional tem que ficar bem atento, principalmente quando ela ocorre sem a presença de uma infecção no canal auditivo. Plenitude auditiva, que é aquela sensação de ouvido tampado, dor orofacial, cliques ou estalos na mandíbula, limitação do movimento de abertura da boca, apertar ou ranger os dentes, que em excesso caracteriza o bruxismo, sensibilidade dos dentes sem a presença de uma doença bucal e o travamento da mandíbula. Mas vale lembrar que não é via de regra o aparecimento desses sintomas, então às vezes o paciente só se dá conta da disfunção quando ocorre o travamento da mandíbula. Bem, dentre os principais motivos que levam ao deslocamento do disco articular, nós temos traumas na mandíbula ou na região da cabeça e pescoço, artrite, que é a inflamação da articulação, estresse, perda dentária, maloclusão, que inclusive pode ocorrer ou não devido à perda dentária, entre outros. Aqui nós temos uma animação, e nesse caso nós podemos observar que o disco foi deslocado anteriormente, então parte do movimento mandibular é realizado ainda sob as fibras retrodiscais, e isso pode ocasionar dor, visto que essas fibras são inervadas. Já o som de clique ou estalo é escutado quando o côndilo passa a deslizar da parte posterior do disco para a parte central. Ele é escutado ou sentido, né? E está representado por essa animaçãozinha amarela ali. Já nessa outra animação, nós apresentamos uma situação em que o disco é deslocado para frente, de forma que o côndilo passa a ficar sempre posterior a ele. Nesse caso, nós estamos diante de uma DTM sem redução. Vale ressaltar que aqui não ocorre o clique, entretanto, a abertura mandibular é mais afetada. Só que essa condição, ela também pode ser revertida espontaneamente devido ao processo de adaptação natural do tecido retrodiscal. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa região de contato tem a tendência a se tornar tecido de cicatrização com capacidade de substituir o disco articular e passa a ser chamada, inclusive, de pseudodisco. Aqui nós podemos observar um exemplo real de alteração da biomecânica da TM, onde o disco articular está deslocado anteriormente e só retorna à sua posição após sofrer uma pressão do côndilo mandibular, causando o estalo ou clique. Outra consequência desse movimento é que a abertura da boca se torna irregular, enquanto o disco não é realocado à sua posição anatômica. Já quanto ao diagnóstico, primeiramente é necessário que ocorra anamnese para ter uma noção melhor do histórico de saúde do paciente. Após isso, um exame clínico poderá mostrar se há dor, sensibilidade, estalos na TM ou ainda se há alterações perceptíveis na abertura e oclusão da boca. Há ainda a possibilidade de se fazer a radiografia ou tomografia computadorizada, buscando visualizar as ATMs, os maxilares e os dentes, para que possa ser analisado se o problema não é de outra origem. Temos também a possibilidade de realizar uma ressonância magnética
para observarmos se o disco da TM está localizado corretamente ao decorrer do movimento mandibular. Quanto aos tratamentos, nós temos dentre as recomendações técnicas de relaxamento e gerenciamento do estresse, mudança de hábitos parafuncionais, como roer unhas, roer tampa de caneta ou até apoiar constantemente o queixo na mão, o uso de placa estabilizadora, que está exemplificada aqui nessa imagem, uso de medicamentos ou analgésicos, fisioterapia e a cirurgia, em última instância, caso o tratamento conservador não se mostre eficaz. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.